Olá, mulherada! Sejam bem-vindas ao Com 40 Pod. Eu sou a Lilian e hoje nós temos um tema polêmico. Polêmico, sim. Não é não, Flávia? É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento tóxico. Meu nome é Flávia, a gente está aqui para apresentar a nossa psicóloga querida amiga Verônica. Falar sobre relacionamento tóxico é difícil, mas ela tá aqui, vai facilitar a nossa vida muitão. E aí, Vê? Tudo bem? Tudo bem? E aí, mulherada, sejam bem-vindas, porque aqui você pode. E a gente pode, não pode? Pode tudo! Bora! Então, nesse episódio, nós vamos sim falar sobre relacionamento tóxico. E aí? Quem aqui já viveu um relacionamento tóxico, coloca a mão aqui, porque vai fechar. Quem não? Quem não, né? Eu não. Quem é mais fácil? É Quem mais não? fácil quem não, né? É. E esse assunto foi escolhido, eu coloquei até no meu Instagram, algumas sugestões de alguns temas. E esse foi O top. um dos tops da galáxia, assim, porque tem muitos. Hoje eu tenho vivido muito no meu consultório, pessoas tanto de relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. E aí é legal deixar isso... Até esclarecer, né, a diferença. Porque, vamos lá, né? A loirinha aqui vai... Porque todo relacionamento abusivo, ele é um relacionamento tóxico. Mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Aí já deu um nó na cabeça É. das pessoas. Vamos esclarecendo ao longo da conversa, Sim. né? Eu já tô confusa aqui já, viu? Me conta, como é que vocês vivem? Que tipo de relacionamento tóxico vocês viveram? Poxa. Ou eu começo a contar o meu? Eu acho que eu posso contar um pouquinho o meu, porque o meu Perfeito. Gente, foi assim, uma coisa louca, que eu não conseguia sair, cara. Foi uma louca, assim, o cara me dominava num grau, assim, que ficava presa a situação toda. E aquilo que eu conversei contigo mais cedo, né? Eu tinha aquele negócio, aquela coisa dele voltar pra mim. E até eu queria saber, sabe? Você Tipo, ele queria que ele voltasse? ele terminava e eu ficava naquela ansiedade gostosa, só que eu queria que ele ligasse e me procurasse, sabe? Isso pra mim era o melhor. Então, pra mim, eu aguentava tudo no relacionamento, o tóxico, juro por Deus. Porque eu sabia que ele ia terminar e eu sabia que ele ia me procurar. Então, assim, eu acho que eu acabava passando por tudo isso, porque parecia que quando ele me procurava de volta, é como se ele estivesse me validando. Eu quero ela mesmo. E isso fazia com que eu acabasse... Vira um ping-pong, né? O vai e volta. entendeu? E É o vai e Sim. vem. O meu vai e vem. literalmente terminou numa clínica psiquiátrica. Literalmente. Eu fui internada numa clínica psiquiátrica porque ele me convenceu que eu tava louca. Meu Deus. Ele me convenceu. E eu fui internada e deixei todos os meus cartões, senhas e tudo mais com ele. E aí, você já imagina o estrago, né? Nossa. Puxado. Nossa. É bem, gente, a gente escutou duas histórias assim, bem. Uau! E só que vocês chegaram num nível de tipo, vocês perceberam. Eu só depois que terminou a internação que eu comecei a terapia para entender o que eu tinha passado. Exatamente. E hoje, assim, o que a gente conversou, o que é importante hoje é como perceber que esse é o maior desafio. Como perceber que eu estou em um relacionamento tóxico. Ou num relacionamento abusivo. Porque no começo, vamos combinar, gente? É tudo maravilhoso. Né? É aquela valorização, isso tudo acontece, você tá apaixonada. E é sadio, né? É saudável, digamos assim. Faz bem pro Faz ego, bem pro né? ego e quem não quer estar apaixonada, receber carinho, atenção, tudo. Porém, tem que perceber o quanto que é aquela mudança de começar a desvalorizar um outro. Ou uma competição. tênue, né? É muito. É muito tênue. Quando você começa a pensar assim... Eu costumo dizer que é quando você começa a deixar de ser quem você é. Quando você fica assim... Mas será que ele vai pensar? Vou colocar ele porque aqui é mulherada, certo? O que será que ele vai pensar? Mas não, ele não gosta que eu faço isso. Aí eu deixo de viver coisas que para mim até então eram naturais só para agradar o outro. É verdade. Porque aí existe junto uma baixa autoestima, existe talvez uma violência emocional, uma violência psicológica. É quando passa do nível de concessão, né? Eu vou conceder dessa vez, não vou fazer isso por ele.
deixa de ser uma concessão e passa a ser um hábito. Deixei de fazer literalmente por causa dele. Não é uma ou outra vez. Não é uma concessão. Sim, na verdade, assim, é como se você deixasse de viver a sua vida. É. O medo de perder aquilo que você recebeu no início. E principalmente tem uma música da Marília Mendonça, Adoro! maravilhosa. É a rainha da sofrência. Ai, gente, É a que rainha da triste. sofrência, mas essa frase diz Tá. muito. Que eu me apaixonei por aquilo que eu inventei de você. Nossa, Putz. é. Meu, eu sempre me falo apaixonei. isso pra mim. Eu tenho uma Esse é amiga que eu punk. falo assim, cara, você não se apaixonou, cara, você se apaixonou pela história que você fez na tua cabeça. Você se apaixonou pelo... E eu brinco mesmo, eu falo assim, meu, você colocou um lacinho rosa com bolinhas É isso mesmo. nessa história. Porque assim, você não tá sendo, sabe, não tá tendo uma troca. Só você. Você inventou, você se apaixonou na ideia de acontecer. E é isso, e a carência, né, faz, eu acho que... Aliás, né, eu queria ver, se você pudesse um pouquinho falar, assim, os motivos que levam a gente a aceitar esse tipo de relacionamento, né? Porque existem vários, né, gente? Existem. Se você puder, eu queria muito saber. Eu não gosto muito de fechar, assim, é por causa disso, porque todos nós somos tão diferentes, né, gente? Nós vemos de tantas culturas diferentes. Mas eu costumo dizer que dentro de um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo, existe sim uma codependência. Tanto da pessoa controladora, Ambos, quanto da pessoa controlada, da vítima ali. Porque, na verdade, você até trouxe, né, Flávia? Quando ele voltava, isso... Porque naquele momento, você se sentia importante. Exato. Você se sentia vista. É. E aí, quando nós vamos olhar lá para a sua ferida emocional, da sua infância, talvez o maior medo, a maior dor, é que talvez você não se sentiu vista lá atrás. Por ser quem você era, você não se sentiu importante, você não se sentiu amada. Não quer dizer que você não foi, ok? Não quer dizer que ninguém te olhou. Mas é uma dor tão profunda que você deseja ser vista, você deseja ser importante... Que quando esse homem volta, por mais que você sabe que aquilo não vai te fazer bem a longo prazo, o fato dele te desejar te valida. Nossa Senhora, eu lembro A direitinho. necessidade da validação. E né? era assim, parecia uma coisa química mesmo. Sim. Porque, juro por Deus, gente, eu não sei vocês, mas eu tinha aquela coisa... Meu Deus, sumiu a foto dele. Me dava um negócio assim, ai, meu Deus do céu. Aí voltou. A foto dele, ele me bloqueou e desbloqueou. Ai, me dava um negócio, sim. voltava. Meu, era uma gangorra absurda. Era uma gangorra absurda, né? E aí acaba E quando- sendo virando uma dependência. Aí é uma das características principais dentro de um relacionamento abusivo, que é essa dependência emocional. Onde, resumindo, a dependência emocional nada mais é do que uma disfunção de prioridade. Onde eu não me priorizo, eu não priorizo o que eu desejo, eu não priorizo o meu amor, o meu carinho, o meu afeto por mim. E priorizo só o outro estar bem, o outro se fortalecer, o outro agradar o outro. É. E isso vai nutrindo uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo absurdo. E tem outros E como é fatores. difícil sair, né? Muito. Porque eu lembro que, assim, eu tenho episódios, assim, flashes terríveis desse relacionamento que eu falei pra vocês que terminou de uma forma tão difícil. Eu cheguei a colocar ele pra fora de casa, né? E troquei chave de apartamento e tal. E ele entrou escondido dentro do porta-mala de um vizinho, porque cancelei, né, tudo, pra ele não tinha acesso ao prédio. Na minha cabeça não tinha acesso ao prédio. Mas ele é tão manipulador que convenceu o vizinho de alguma forma. Esqueci minha chave, ela tá viajando. Não sei o que ele contou pra esse vizinho até hoje. Que ele entrou no porta-mala do vizinho, arrombou a porta e entrou de madrugada e falou: por que você trocou a fechadura da porta? Eu, assim, como você entrou? Meus filhos, o que tá acontecendo? Eu não conseguia me livrar dele, mesmo querendo. Mesmo quando eu queria terminar, eu não conseguia. Sim, isso... porque, na verdade, ele provavelmente, né, um controlador, manipulador, jamais vai aceitar um fracasso. Jamais vai aceitar um não. Então, ele vai em busca como... E aí é onde eu preciso diminuir a outra pessoa, é onde eu preciso anular a outra pessoa para mostrar o meu poder. Eu estou no controle, mesmo que seja a base, às vezes, da violência.
Aconteceu algo assim comigo, mas assim, por causa do meu celular. Ele tinha a senha do meu celular e ele tinha a biometria do meu celular. E aí, um dia, ele acordou de madrugada. Olha essa. Ele acordou de madrugada e foi querer mexer no meu celular. Eu não mudei a senha nem nada. Não mudei. Só que, por algum motivo, o celular não abriu. Ele me acordou, tá? Ele me acordou no meio da noite para perguntar por que o meu celular não estava abrindo se eu tinha mudado a conta. De madrugada, ele me acordou. Tem uma noção. Não tinha mudado a conta. Ele pegou e abriu. E ele abria. Eu nunca mais vou esquecer. Uma vez ele tinha negócio com o meu celular. Uma vez ele pegou meu celular e eu fui pegar da mão dele. Ele deitou no sofá assim e ficava me segurando com o pé para eu ficar longe dele. E ficava assim com o celular. Maluco. Mas maluco. você chegou a terminar com ele? Você chegou a... Eu terminei. Mas só que... Mas você voltava? Não. A última vez fui eu que terminei. Eu terminei, velho, quando ele falou assim, tá bom, então vamos terminar. Eu quase falei, não, é brincadeira. Eu ouvi uma esse o frase uma sentimento. vez que Sim. diz o seguinte: toda rejeição gera uma obsessão. É. E era tipicamente o comportamento desse meu relacionamento. Quanto mais eu rejeitava ele, quanto mais eu dizia que tinha acabado, mais coisas malucas ele fazia pra me acessar. Quanto mais eu falava não quero, mais coisa louca que eu falava, não é possível que o ser humano faça isso. Ele fazia. E olha que incrível, isso que é bacana a gente trazer a consciência, porque vocês percebem que ambos precisam ser vistos? Sim. Tanto o dependente quanto o abusador, o controlador. Um só Eu existe se preciso tiver da outro. avaliação. Então, pode acontecer, por isso que eu falo, eu não gosto de generalizar, eu não gosto de falar que todos, isso e aquilo. Que nem você falou, toda rejeição gera uma obsessão. Não sei se... não, é uma frase forte. O Pedro tá balançando a cabeça aqui, ele tá... Tá concordando ou não? Eu não sei. Não. Mas não sei se toda, né? Talvez... Não dá pra generalizar, né? pode Tem ser um toda uma fator, história, né? mas pode ser um fator. Pode gerar uma obsessão. Para uma pessoa controladora, com certeza. Né? Então, assim, você imagina duas crianças gêmeas ali, tiveram a mesma criação, né? O mesmo ambiente, viveram no mesmo ambiente, porém um entendeu e deu significado que, nossa, eu preciso ser útil para as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso fazer pelas pessoas, eu preciso agradar as pessoas para ser visto. Um fez isso. E aí, este aí é onde coloca que são as vítimas, né, desses controladores, os abusadores, que são pessoas que tendem a ter dependência emocional, a priorizar só o outro. Só que outra criança lá, o irmãozinho, ele falou, já que ninguém me olha, eu vou dar um olhar. jeito. Porque eu sou foda, porque eu sou isso, eu sou o melhor. Eu vou mostrar para todo mundo o quanto eu sou bom. Entende? Então, assim, qual é o fundo? É uma insegurança, é uma falta de amor. O sentimento, a dor, muitas vezes é igual. Só que o significado que eu dei para aquilo é totalmente diferente. Então, Como você canaliza essa dor é diferente, né? Você isso vai que você machucar o outro ou você vai ser machucado por ele. Exato, né? e Vai no se fundo, deixar ser ambos têm machucado. dor. Por isso que, assim, eu, né, no meu papel aqui como terapeuta, quando eu estou dentro ou conduzindo um treinamento, é muito desafiador, porque tem tantas histórias. Eu vejo, às vezes, reportagens, tal, pessoas julgando. Você fala, nossa, tem tanta dor ali atrás. Tem uma dúvida agora. E quando você trata o casal tóxico? Você trata casal? Você Eu trata o trato casal e depois eu preciso tóxico? sair e tomar, meu Deus, tomar um... Porque, né, quando você tá com uma pessoa, você vai ali conduzindo e dando as ferramentas. Mas e quando os dois estão ali e claramente os dois são tóxicos? Como é que você lida com isso? Eu já cuidei, sim, de um casal. Os dois eram bem tóxicos. Era um relacionamento tóxico. E aí, vamos até diferenciar, né? Quando o tóxico do relacionamento abusivo. O tóxico existe, muitas vezes, uma competição, uma briga, uma falta de respeito. Os dois, um desvalorizando o outro. Brincadeirinhas com falta de respeito mesmo, sabe? Insinuaçõezinhas, né? Exato. Então, assim, você vê que os dois fazem e recebem. Isso de é o quê? ambos. É o tóxico? É um tóxico. Tá. Né? E o abusivo? O abusivo é quando um só faz, um só desrespeita.
É. E a outra parte, e aí eu digo como, vou colocar outra parte, porque pode ser homem quanto mulher, fica ali só segurando, na esperança, Vai engolindo. ele Então, vai então, mudar, eu preciso o meu mudar. então foi abusivo. O meu foi abusivo, porque era só a parte dele. Ele, nossa, ficava assim, não era troca, né? Ele me diminuía. O meu acho que foi ele- ambos. o meu Era foi- tóxico e abusivo. Eram as duas Ai, coisas. coitada. E a gente não percebe, porque às vezes é a Não, nossa eu maneira de lidar com o mundo. Eu falei, ai, Imagina. coitada, tipo assim, eu super vivi isso. Ô, dó, né? Não, eu Ô, só dó. fui me dar conta, gente, é sério, muito tempo depois que eu saí dessa internação psiquiátrica, que eu fui pra quero saber terapia, disso. que aí eu Fala. fui identificar o porquê que eu fui parar naquela clínica que eu nem sabia direito o que eu tava fazendo lá. E aí, depois de muita terapia, você sabia que você foi internada Vê. por causa do seu ex-namorado, né? Eu falei, não era porque eu tava tomando muito remédio? Não, senhora. Você foi Uau. parar lá dentro porque ele te convenceu que você tava louca. E acontece. Você pegou o papel, você preencheu, você escreveu lá que você não estava se sentindo bem, que você precisava se retirar da sociedade. Você escreveu, você quer que eu te mostre? É porque E o aí que eu me dei relacionamento... conta. O relacionamento É tóxico, verdade. ele te desestrutura tanto. Você sai tanto do seu eixo que você... E eu preciso tanto da validação do outro que eu me perco de quem eu sou. E aquilo que o outro fala, aquilo que o outro deseja, muitas vezes se torna verdade. Então, por isso que sim, a semana passada eu tive uma amiga me ligando desesperada. Eu acho que eu tô louca. Será que eu tô louca? Eles convencem, né? Gente, que loucura. Porque assim, são tantas... tanta emoção envolvida, são tantos argumentos e fatores ali que a pessoa sai de si. E eles envolvem muito bem, né? Gente. E aí, eu acho às que chega- vezes, desculpa, Flavinha, às vezes o fato de, como você falou, que era um tóxico, você também deve ter uma parte controladora. Então, Né? é isso que eu ia Essa que eu falar, da falei, de esperança dela. De trocar a chave e tal, de falar, não, agora eu botei ponto final. Mas ele dava um jeito de voltar. E aí eu ali sentia, caramba, ele fez tudo isso por mim. Entrou no porta-mala do E carro. tu fica tá... com a Aí eu esperança falo, que ele vai "Nossa, mudar, tô né? poder, né? amiga? Tô poder. Não, o que eu tô falando, que eu tava querendo dizer aqui, que você ficava com a esperança Olha o que ele fosse relacionamento mudar. tóxico, gente. Presta atenção. Porque relacionamento tóxico não é só em casal, não é só amoroso, é não, o que eu amigas tô querendo também. dizer é que ela tava com a esperança que ele fosse mudar. Talvez por isso que ela foi indo e até aceitou isso dele, entendeu? Foi aceitando, entendeu? Porque você, acho que em algum lugar dentro de você tava nessa, se eu fizer Eu tava isso, ele pode muito mudar. perdida, muito se eu perdida. fizer, se eu for internado, se eu fizer tudo certinho, do jeito que ele tá falando, pode ser que ele mude. E aí eu vou... Eu feliz na acreditava vida. que ele poderia mudar sim, porque ele era 10 anos mais jovem. Então, eu acreditava. Então, mas eu acho que isso é muito importante. depois de 4 meses, né, internada, sem ver meus filhos, né, e ali com terapeutas e tudo mais, eu acho que o problema tá aqui, mais aqui do que lá. Eu preciso tratar aqui. Mas vocês levantaram algo extremamente importante, essa esperança de mudar. Da mudança. Pessoa, eu vejo às vezes, não, eu sou a 4ª esposa dele. Não E estou última. criticando aqui. E última, a frase vem mas acompanhada. você vê que vem o mesmo padrão. Não, mas eu vou mudar, porque eu sou diferente. E aí você fica naquela esperança. Cuidado, preste atenção, não estou falando que a pessoa não pode mudar, ok? Mas a pessoa só muda, todos nós só mudamos algo na nossa vida quando nós desejamos mudar. Quando aquilo realmente você entende que aquilo é importante. Eu posso mudar por conta de um relacionamento? Posso, desde que eu entenda que esse relacionamento realmente é importante, que isso está nutrindo minha vida, que isso está agregando valor, que eu não estou me perdendo. Ok, podemos ajustar. Tem coisas que são negociáveis, mas tem coisas que são inegociáveis. E essa esperança de mudar, eu vejo muito. Não, mas agora ele vai mudar, né? Aí na volta, não, agora ele vai mudar. E aí o manipulador vem, volta de novo para aquela... Toda aquela valorização, conversinha, enfim. Aí vem com... Enfim, E aí eu sempre faço uma pergunta aí para a mulherada aqui que está assistindo, que vive um relacionamento assim, que fica nessa esperança. A pergunta é: o que mais você precisa perder para você se encontrar? Dinheiro, autoestima, família, Porque muitas perdem tudo isso. liberdade.
Você perdeu Eu dinheiro, perdi muito cara. dinheiro, cara. Exato. O dinheiro foi muito. Isso é muito louco. A minha identidade, eu entreguei minha empresa na mão dele. Isso deve Sabe, gerar, tudo. né, uma depressão absurda. Quais as consequências disso tudo? Tem Eterna. muitas. Tem muitas, mas graças a Deus tem umas psicólogas assim. Graças a Deus. Não, você sabe que outro dia eu tava conversando com uma amiga, e aí eu falei assim, cara, no meu próximo relacionamento, sabe como é que vai ser? Como? Vai ter que pagar seguro terapia. Boa! O cara vai Já ter que faz pagar uma seguro caixinha terapia. É. Aquelas caixinhas do Nubank, já coloca lá. Boa! Todo mês vai ter que depositar, vai fazer um Pix para ir juntando para terapia de final se rolar Não. pé na bunda. É sério, gente, porque assim, depois, além de todas as consequências. Olha e o a meu gente gasto, fica, gente. A gente fica louca, gente. Nossa, você não tem noção de como eu sofri. Porque de final, sabe o que o Lindão falou? É. Lindão virou e falou assim, quando eu falei que eu queria terminar porque eu não aguentava mais, porque ele ficava pondo minhas fotos, tirando minhas fotos no Instagram. A gente estava 2 dias de acampar, porque era meu sonho acampar. Eu queria acampar. Só para ficar vendo as estrelas que eu amo e a lua. Ele falou, tá bom, meu bem, eu vou pedir pro meu amigo o camping, a barraca e tal. Cara, tava a barraca na casa dele. A gente ia viajar. De repente, meu amigo, do nada, esse cara tira todas as minhas fotos e eu vi de madrugada, parece que uma coisa me acordou. Eu acordei do nada fui olhar o Instagram, não tinha mais foto nenhuma minha, e eu liguei na hora, falei, coisa errada tá acontecendo. Tava um monte de amigo na casa A dele. rede social era o seu sinalizador de que estava acontecendo alguma coisa errada. É, porque ele colocava e tirava fotos minhas, bloqueava e desbloqueava no WhatsApp. E aí, o que aconteceu, cara? Foi quando eu falei, até agora há pouco, que eu falei, cara, não tô mais aguentando, cara. Vamos terminar isso, né? Sim. Aí ele falou, tá bom. E quando ele falou, tá bom, eu pensei, bom, vai ser mais uma vez que eu vou, enfim, que vai terminar e vai voltar. E aí ele não voltou. E aí começou a guerra. Uma Tem um dúvida. pós também, né? Comigo mesmo. Foi triste. Para quando a mulher, né, finalmente consegue identificar, estou num relacionamento tóxico. Por onde eu começo? Eu entendi, não é para mim, não funciona, não dá. Por onde eu, que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Existe um primeiro, o que eu faço? Porque eu estava completamente perdida e fui lá, me internei. Mas e a outra pessoa? O que a gente faz quando a gente se dá conta? O primeiro passo foi dado quando você identifica, né? Porque muitas não identificam. Então, eu tenho consciência, estou em um relacionamento tóxico ou abusivo. Isso já é um grande passo. O segundo é pedir ajuda. De fato, muitas mulheres, e principalmente mulheres independentes, né? Aquela coisa, não posso pedir ajuda, eu vou dar conta, isso e aquilo. Pedir ajuda, você pode pedir ajuda para uma pessoa de confiança, aquela pessoa que você sabe que não vai te julgar, ou mesmo em busca de um processo terapêutico. Porque muitas mulheres que vivem isso nunca foram no processo terapêutico. Nunca se permitiram olhar, estão sempre cuidando do outro, olhando do outro. Então, este é um primeiro passo. Por quê? Ali é o momento de você se olhar. Ali é o momento de você olhar para as suas feridas, olhar para as suas dores. Então, não tem nada a ver aquele negócio de ficar esperando. quando eu tiver dinheiro. Quando eu conseguir um outro apartamento. Quando eu trocar de emprego. Não. É uma decisão. É uma decisão. E eu gosto muito, né? Eu sou aquela que eu gosto muito da etimologia das palavras. Decisão, a cisão. O que é uma cisão? É um corte, né? Sim. Verdade. E é exatamente, decisão, é aquele corte que você faz na sua vida, tipo, aquilo já era. Eu não tenho nada nas mãos, mas eu decidi que eu vou sair. Quer dizer que vai ser fácil? Não. Quando eu saí desse relacionamento, do relacionamento que eu vivi, eu pude sentir a dor física. Quando as minhas pacientes falavam, ou quando nos treinamentos falavam dessa dor física, eu não entendia. Tá, ok, eu sei, mas é diferente você viver. Hoje eu sei o quanto que realmente isso dói no corpo. Você ficar ali, assim, aquela dor, sem saber o que fazer, você se sentindo a pior das piores, enfim. Achando que não vai dar conta. E eu trago muito isso paralelo como se fosse uma dependência química.
Essa abstinência da pessoa, porque eu só me vejo com essa pessoa, eu só me vejo ao lado dessa pessoa, a minha vida é essa pessoa. Se eu não tenho, cara, isso dói muito. E essa consciência também E dói. quando você tem filhos, o vínculo ainda é maior. Pior Nossa ainda, Senhora. tem muita coisa. Então, assim, para as mulheres que hoje vocês têm consciência que vocês estão num relacionamento tóxico ou abusivo e ainda não começaram a caminhar, a pedir ajuda, tenham coragem. Não, sai dessa que, eu Fica estou esperando esperando, coragem. Não. Coragem é ação. Coragem é você agir por amor a você. Que seja através, sei lá, de autoajuda, vários vídeos, que seja aqui com 40 pode, porque você tem Isso. vários assuntos aqui para te ajudar, que seja com a igreja, qualquer coisa, mas você precisa ir em busca de ajuda. Antes que ele acabe com você, né? Porque eles Exato. acabam. Que nem o Lindão, o que ele fazia? Eu lembro a última frase dele, Vê. Eu quero alguém melhor que você. Pronto, aí você já... Cara, eu quero alguém melhor que você. Ou seja, sua autoestima já... Não, já era já zero. né? Já era zero. Acabou comigo, isso acabou comigo. E negócio de ser magra, que ele falava assim, a vida inteira do namoro, ele falava assim, porque mulher solteira tem que ser magra. Mulher solteira tem que ser magra. Porque eu tinha uma amiga que ela estava acima do peso, que ela estava muito tempo solteira. Ele falou, mas lógico que ela é gorda. E É como era lógico o que ela é corpo gorda. dele? Ele era saradinho. Era... Não, porque tem Era homem, zero. né? Que, tipo, mulher tem que ser daí- mais, mas você olha pro cara... Aí o que meu que amigo, aconteceu? Olha que loucura. Quando eu fiquei solteira, comecei a ficar magra, comecei a emagrecer. Porque na minha cabeça, eu acreditava tanto no que ele falava, tinha essa coisa de... Você gravou a mensagem. Duas muito coisas. louco. Ele queria alguém melhor, então eu precisava melhorar, sempre fazer o mais. E que eu precisava ser magra, porque então, no caso, eu estava solteira, então eu tinha que Sim. ser magra, muito magra. É. Então, assim, é muito louco. E as pessoas precisam prestar atenção e tentar reconhecer mais rápido. Porque, cara, as consequências podem ser muito, muito desastrosas. Uma das coisas que também impedem as mulheres de pedirem ajuda é por conta dessa busca, né, da independência da mulher, que você tem que dar conta. Então, eu, pelo menos, conheço muitas mulheres. Você pergunta, quem é você? Eu sou forte, sou guerreira, sou isso, aquilo. E, ao mesmo tempo, você saber que você estava dentro de um relacionamento tóxico ou de um relacionamento abusivo, isso, às vezes, desperta uma vergonha. Eu não quero admitir, eu me sinto culpada. Como eu não percebi? Isso me diminui. Então, muitas vezes, esse processo impede a mulher de pedir ajuda. Impede a mulher de falar, opa, peraí. Sim, eu vivi isso, eu senti essa dor. Então, mulherada, eu vivi como psicóloga, mãe, dando treinamento. Quando eu me percebi num relacionamento tóxico, cara, eu chorei em rede nacional. Como eu, né? Como eu caí chorei nessa? em rede nacional. Como eu fui cair nessa? Mas- Logo eu. Exato, eu fiquei puta. Como? Né? Eu caí numa dessa? Imagina que eu vou cair numa dessa. Como eu não Caí, percebi cara. antes, né? Exato. E o tempo. E a gente começa a pensar, cara, o tempo que eu perdi. Graças a Deus, o meu foi rápido. Quando eu comecei a perceber, Ai, que bom, graças a Deus. mas eu já estava envolvida. Não quer dizer que não doeu, mas como Que eles diz, envolvem, né? eu pulei do barco, mas eu tava perto da praia ainda, sabe? Ai, que bom. Deu pra voltar nadando. Eu voltei nadando e logo já tava Tomando sol de tomando bom. solzinho e ainda tô aqui esperando, né? Tá. Ó, gente, É. fica a dica. O Insta da V tá aqui, tá? Ó. Mas brincadeiras à parte, mas isso é algo muito, muito importante. Porque muitas sentem vergonha, muitas se sentem culpadas. Não tem culpa, né? Não por tem ter que sentir. atraído. Agora. não, Estamos juntas. Agora, imagina eu apresentei. Eu apresentei para as minhas amigas. Não, esse é o cara. É muito louco, porque você sabe, tem uma coisa assim de relacionamento abusivo, tóxico, enfim, que eu até estava assistindo, gente, uma psicóloga até estava falando que no primeiro date, quando você tiver o primeiro date com o cara, você tá com a mão assim. Se o cara colocar a mão em cima da sua, você repara. Aí tá, reparou. Aí você delicadamente, com toda a educação, vai tirando a mão debaixo da dele.
Dependendo da reação dele, dá pra saber se ele vai ser abusivo ou não. Uau. Ou tóxico ou não. Mas Porque se ele qual falar é? assim, por que você tirou a mão? Ah, entendeu? questionando. Questionando. Ao invés de sutilmente tirar entendeu? dele. Essa dica é nova. Isso essa é dica... muito legal, cara. Porque você... Por que você tirou a mão? Ou... Poxa, né? Essa coisa. Tocar no rosto da pessoa. Porque, às vezes, é aquilo. O abusivo é muito intenso. Então, né? Mas essa dica da mão, eu achei muito legal. Essa Mas se diquinha você da mão. pegar um narcisista manipulador, ele vai manipular a situação e vai te trazer de volta. Vai falar, mas é que- Nossa, eu tô sentindo falta, Mas pessoal. lembra que a Por gente- você tirou? Não é? Ai, não vem, não. É. Volta aqui. Você é tão especial, Nossa, você é sua tão mão é tão única. macia. Volta aqui. Não, mas é Dependendo muito de como louco você tiver, você já que a cai. gente até estava conversando outro dia, né? Que todo narcisista tem relacionamento tóxico, né? Abusivo, mas nem todo relacionamento tóxico é com Com um narcisista. Exato. Não todo narcisista. Depende, nem É. todo narcisista. Isso. Porque algumas pessoas são um pouquinho, tem um pouquinho de narcisista, mas não necessariamente é tóxica. Mas isso a gente quer muito pegar um episódio, ver, para só falar sobre Do narcisismo. narcisismo. Porque Verdade. tem muitos homens, tem muitas mulheres, e assim, é difícil a gente reconhecer, porque nós mesmos também somos, né? Temos alguns sim. traços, né? Como você mesma fala, né? Sim. E assim, enfim, aí a gente pode pegar um episódio e só falar disso, que eu acho que vai ser muito bacana. Você vai ter muita coisa pra dividir sempre com a tem, gente. sempre Aí tem. só assim que uma coisa bacana que eu queria saber, e se a pessoa quer salvar? Quero salvar meu relacionamento. Dane-se, eu quero É eu tóxico, quero o mas eu tóxico. quero salvar mesmo. Eu quero desse jeito tóxico, mesmo. mas eu sou vida louca. Eu quero um tóxico. Tem- Olha, se mas for eu quero- comigo, se for que no você meu acha? consultório, ela Não vai vai levar querer. umas chineladinhas, assim, tipo, eu dou aquelas... Sério? Ela dá, ok, é verdade. pode Mas ir, não eu dá, dou uma mas chineladinha. mas não dá Até pra de amor, salvar. gente, é de palavra, pelo amor de Deus. O pessoal vai achar que eu fico com chinelo. Não, mas não tem como. Né? Mas não Porque dá. a gente, é aquilo que você falou, a gente fica na esperança, né? De que, assim, e se eu tentar, né? E a terapia de casal, e se isso, e se aquilo. Não, é um alinhamento, é o quanto que vale a pena a história, né? Não tô falando que, não, começou ali essa coisa, larga. Não, como eu tive o relacionamento, né? O casal ali como pacientes, só que os dois precisavam, além da terapia de casal, terapia individual. Precisa, só que Tem assim, são pessoas que dificilmente vão assumir uma dor, dificilmente... são pessoas assim que ficam, mas eu vou falar com ela, o que ela vai fazer com isso? Mas quem é ela? Mas será que eu posso? Não confia. Porque eu fico Então, pensando assim- assim, como é um assunto que tá, né? É muita gente falando, todo lugar a gente vê. Aquela pessoa que tá casada há 30 anos, ela sabe que ela tá num relacionamento tóxico. Mas ela tem dependência financeira, ela tem um monte de coisa. Ela não quer, ela quer tentar. Mas aqui, E aí? que preço? A que Então. custo, né? Então, assim, primeiro processo, independente, vai fazer uma É sempre terapia. se colocar em primeiro Vai fazer uma lugar. Tem que se colocar terapia em primeiro e ver lugar, o não tem que jeito. realmente é o importante, o que realmente é de maior valor. Às vezes, eu mesmo saí de um casamento com R$5.800 no bolso, né? Essa história é muito boa. Vocês Isso adoram é essa muito bom, história. Essa é muito boa. É Pois muito é, bom, mas porque, aí, assim, mas porque o- tem muita gente que acha que não vai conseguir por causa de grana. E Mas não tem a ver com é grana. a tal da decisão, é você ir atrás e você... Às vezes tem pessoas... Eu tenho história de mulheres que não tinham trabalho, comecei a trabalhar, comecei a fazer um curso online, comecei a fazer um artesanato, comecei a fazer isso. Vai se trabalhando. Se a outra pessoa não estivesse trabalhando, estiver parada, será que realmente vale a pena? Às vezes você fica, tô há 30 anos, vai... Não importa, se você viver 5 anos da sua vida feliz e plena, vai ter valido a pena? Vai. Porque nada tira a paz da nossa casa, da nossa vida, né? Então, eu falo muito isso. O meu relacionamento com o meu ex-marido não era tóxico, não era abusivo. Virou um relacionamento de sócio. Então, fica o recado. Não é tarde. Não importa se são 6 meses ou 30 anos. Ou 50. Não é tarde. tarde. Exatamente. Não é tarde. Mas olhe para você. Eu acho que essa é a dica principal. Assim, o processo do autoconhecimento, ele não é fácil. Não adianta você falar, ai, gente, vem que é lindo, é tudo de bom. Não, dói pra cacete. O processo de autoconhecimento dói, porque a gente vai tirar muitas feridas e vai sangrar. Só que a partir do momento que você tira essas casquinhas aí, que você
para o sangramento e cicatriza, cara, você tá livre. Isso te empodera no sentido de eu sei o meu valor. E isso vale para homens e para mulheres, não é só para mulherada, não. Então, assim, dica principal: autoconhecimento. Sai do casulo, né? Saia do casulo. Sai do casulo. Né? Olhe, assim, para essas partes internas. Olhe, sim, para a lealdade ancestral. E aqui eu vou falar de outras coisas, né? Mas, enfim. Mas, sim, todos nós merecemos Medo ser do felizes. julgamento, né? As pessoas julgam pra caramba. Muito. Nossa, mas depois de 30 anos resolveu separar. Resolvi. Sim. Tem que, né? Tem uma hora que você tem que... Sabe por resolvi, quê? sim, 30 anos e vou separar. É aquilo. É isso. Se eu tô num relacionamento tóxico com outra pessoa, se eu tô num relacionamento abusivo, se você olhar pra você, você também tá num relacionamento tóxico com você. Porque quem se ama, quem se cuida, quem realmente tem essa autoestima, esse autocarinho, esse autocuidado, Verdade. De repente você que tá aí, né? vai Você aceitar não- talvez até um pouquinho. Você não sabe por que você engordou 15 quilos nos últimos anos, né? Você não sabe por que você não entra mais na roupa. Presta atenção no seu relacionamento. Vê se não tem alguma coisa bagunçada aí. E só assim... Eu vi isso com você. Sim. Sabe que eu acho interessante, que eu queria saber, assim... que a gente falou da diquinha da mão, mas sem ser a diquinha da mão, a mãozinha, existe outras coisas que dá pra perceber se um relacionamento vai ser tóxico ou não, abusivo ou não? Tem como? Prever não tem é prever, como, né? Mas assim, É, existe não dá. alguma característica, não? Uma coisinha? Uma que a gente bate o olho e já fala, ih, aqui não. Aqui não. Olha, existe uma que eu utilizo que as minhas amigas até me mandam foto. Olha essa dica, gente. Tiram foto do print do aplicativo e me conta aí, Verônica. Essa pessoa é controladora? Essa pessoa tem essa ferida? Com a foto? Com a foto. Eu falei do seu corpo. Gente, ela tem... Deixa eu É contar. verdade. Ela tava me mostrando, existe toda uma forma de analisar a pessoa a partir da forma do corpo dela, maior em cima, maior embaixo. Traços faciais. Gente, é muito bom, é muito legal. Eu acho que a gente podia um dia Pedro, fazer cuidado um aí, viu? episódio exatamente com essas dicas. Mostrar, Ok. olha, esses traços Analisa o significam Pedro. isso e isso. Analisa o Vamos lá, Pedro. olha só. Vai. O Pedro não vai aparecer, Vai, mas beleza. analisa. Vamos lá. O Pedro, ele é mais carinhoso. Ele é mais de sentir. Velho, Olha, ela sabe por quê que eu tô falando isso? Isso, aí você fala O por quê. rosto dele é mais redondo. A ferida dele é a ferida do abandono. Ele tem medo de ficar sozinho. Por isso que ele é o bonzinho. Não chora, Pedro. Tá vendo isso aqui, ó? Sim. Ele gosta de agradar as pessoas, não gosta? Sim. Você prefere muito mais agradar do que às vezes estar no poder. De liderar, muitas vezes você lidera, às vezes pela amizade. Vamos junto, do que vai lá e faz. Gente, ele Só concordou pelo com rosto, tudo. porque ele tá sentado, hein, gente? É isso que eu ia falar. Ela Fica de pé, fica ela de pé. tem uma característica Fica de sobre o pé. meu corpo. Ah, mas aí Vai. também não dá, gente. Eu não analiso assim com roupa, mas... Ai, como é que você analisa, velho? Pedro, tirando a roupa. Oh, my God! Vê, essa pegou mal. Eu não analiso assim com roupa. Mas é A verdade. amiga manda foto do cara pelado. Não, mas tem que ser uma foto Traços, mais pra eu traços saber o faciais. traço. Porque, por exemplo, às vezes seu corpo ele é mais quadrado. Às vezes é um triângulo invertido. Entendeu? A perna, às vezes... Ele tá procurando. Ai, gente, que Então, legal. tudo isso dá pra fazer... Aqui, ó. Vamos ver. Olha, ele tá me dando... Gente, A ele tá foto. preocupadíssimo. Muito bom, cara. Você tá com muita roupa ainda aqui, tá? Aquelas minhas... Assim, meu. Mas... Amiga, faz o seguinte, manda foto, tira foto do cara e já Manda. vai lá na Verônica, É já isso. procura Já vai ela, mandando foto já pra passa ela. lá pra ela. Mas a questão da perfeição pra ele é um pouco do rígido também. Ele gosta do controle. Mas ele tem uma certa dependência mais com mulheres do que com os homens. Você tem uma parte rígida, uma parte que gosta de ganhar. Tem que ser perfeita as coisas pra você, assim, tem que ser tudo bem certinho, bem... É? É.
Só que ele tem essa parte do oral, que é o redondinho, que gosta do improviso, que gosta do ser legal, do sorriso. Esse é o que... se eu fosse Ele falar... tá assustado, Não, gente, se eu fosse vocês não fazer têm ele ideia vai da se cara quando dele. a gente vai Vocês perder não têm ideia da cara dele. Eu vou tirar uma foto Ó, eu vou falar uma depois. coisa pra vocês. Eu saí... Esse primeiro namorado que eu já falando... que eu sofri, né? O relacionamento abusivo, tóxico, ele era... Não, ele não era igual você. Ele não tinha essa característica. Ele tinha a característica da ferida da injustiça e do rígido, da ferida da traição. Então, são duas feridas que têm muita necessidade de controle. Então, eu já tinha consciência disso. Então, isso é bom. Eu já tenho consciência. Aí, no final do ano, depois, já estava um tempão sozinha, aí saí com um cara parecido com o Pedro. Falei, acho que eu preciso disso. O que é? São pessoas mais carinhosas, cuidadosas. São pessoas que vão se preocupar mais com você, vai querer servir, o que você gosta de comer. Não que o outro não faça, não que esse não goste de controle. Mas a tendência maior de você ser cuidada por um cara igual o Pedro é diferente. Então, você já sabendo Pedro. disso, é verdade. Ó, você tem um Insta. cara carinhoso. Vai. Mas é Não, verdade. mas Fê, agora eu Insta tenho uma pras dúvida sobre meninas. você. Como você tem esse olhar analítico, Fudeu. É como uma é que você faz foda. com a sua vida, cara? É uma foda. Você analisa todo mundo. Boli. É verdade. Como, tipo, você vai separar esse não, esse sim, esse não, esse... E Não, aí? não. É que assim. Que Você tem que. É foda. Travou. Mas você tem que Cara, conviver. eu me Por coloquei no seu exemplo, lugar. Porra, se eu consigo analisar esse tipo de coisa, eu já vou fazendo, né, um vai pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nossa. É foda. Só que você pode, por exemplo, A tá na resposta é dor. foda. Por exemplo, você pode estar na dor, como a minha ferida emocional nunca vai mudar e nem do Pedro. Eu vivi muitos anos na dor, então essa minha necessidade de agradar, necessidade de ser vista, esse medo de ficar sozinha, eu estava muito na dor. E aí eu fazia muito pelos outros. Quando eu aprendi isso, eu comecei a me olhar, eu comecei a me cuidar, eu comecei a agradar a essa pessoa, esse ser. E aí eu fico no meu recurso. Então, assim, não é. A gente pode até identificar, isso é fácil. Fácil mesmo, eu vou ensinar aqui. Vamos colocar um episódio para Ai, eu aprender. quero. Eu achei super legal a gente fazer Isso isso. é legal fazer live no Instagram. Sim, vamos fazer. Pô, pra galera aí. Porque a galera isso é vai muito interagindo legal, e vai né? perguntando, né? Exato. Acho Só que uma aí boa. que tá. Né? Você consegue depois, de acordo com alguns comportamentos, perceber se a pessoa está no melhor, no recurso. Por exemplo, eu gosto de falar. Por que eu gosto de falar? Por que eu gosto de abraçar? Por que eu gosto de cuidar? Porque essa é minha oral. Eu amo fazer isso. Só que, em primeiro lugar, eu também preciso me amar e me cuidar. Senão, eu entro na dor. E essa pessoa que eu saí no final do ano, ele tinha essa coisa carinhosa, mas ele estava na dor. Ele estava numa vida meio pesada, preocupado, reclamando. Então, assim, tinha o fator legal que eu já sabia, mas o outro lado eu já vi que estava na dor. Aí eu falei, puta, não quero ser Não tô terapeuta, afim. não tô afim. Nossa. E aí é foda pra caramba. Ah, mas todo mundo tem um pouquinho de dor, né? Assim, Sim. Ai, gente, vai ver que é por isso que eu tô solteira há 2,5, porque ainda tô Imagina tentando. se você soubesse analisar, então. Nem fudendo. Eu nunca mais eu ia ficar na minha casa, nunca mais ia sair, cara. Nada, fica fácil, Não, gente. não, É cara, tranquilo, não. sabe por quê? Você sabe o que a pessoa gosta. Pô, você quer melhor Aí coisa entrou a que manipuladora. Eu tenho. Não, Todo mundo tem a Aí entrou a manipuladora. manipuladora. Ai, gente, isso a Mas gente. não é manipulação. É Não, uma porque manipulação. Quando você sabe as uma fraquezas da manipulação. pessoa e já Sabe começa a o que a pessoa usar. gosta? Pô, se eu sei que ela gosta de uma coisa X Não. que eu faço, eu tô manipulando só pra agradar ela? Não. Mas dependendo... Não necessariamente, Aí depende que do- tá. é. Você acha que manipulação é ruim? Não. Então você pode usar Não, eu vejo. mudar uma estratégia pra agradar a pessoa. Então, é uma... Não é ruim. Não é Eu ruim. acho que depende do fim que você quer, entendeu? Exato, exato. Se o fim tá relacionado com o teu bem-estar, eu não tô te manipulando. Pode ser uma manipulação positiva. É. A manipulação tem os dois Sim. lados. Inclusive, é assunto do episódio que a gente do falou que episódio vai, que a gente vai fazer. sobre narcisismo. Né? Exato. Sobre o E o que é narcisismo, narcisismo, gente? Ah. Todos nós temos? Eu tenho um pouco Eu disso. tenho certeza que eu tenho uma série de características de É, narcisista. meu filho Assumo, sabia? Dá assumo. pra identificar Ah, é? as crianças. É? É. Ai, gente, então vamos falar isso no próximo episódio? Ô, Vê, queria que Vamos. você deixasse teu contato aí. Pode colocar aqui embaixo? Vai, Melhor, coloca né? tudo. É É isso, isso. a gente bota tudo aqui. Melhor é aí Instagram, tenho treinamento, tenho cursos.
consulta. Deixem comentários aqui pra Faço análise ela. corporal. Não Essa é o é, máximo, gente, eu quero eu falei marcar da essa. roupa aqui, mas não é que é sem roupa. Mas eu preciso, sim, ou às vezes de shorts, ou uma regatinha. As mulheres eu falo pra colocar top, uns shortinhos. Ai, vai ser muito sucesso. Porque isso. realmente preciso, muitas vezes, saber o desenho do corpo, até a musculatura, o desenho da musculatura é importante. Tudo isso tem um significado. Gente, ela me deu características falando detalhes do meu rosto. Ela falou, ó, o seu rosto diz que você faz isso, isso e isso, você é assim, assim, assado. Tem situações que você faz assim, tem situações que você... E eu cada vez mais chocada, assim, gente, mas onde que tá escrito isso? Não, é porque É você isso. tem uma bochecha mais assim, um formato... Eu fiquei chocada. É isso, Exato. mas é Chocada. fantástico. É. Mas, enfim, Então é isso, vamos lá. Mas tudo isso só foi possível porque eu fui em busca de algo que não estava legal na minha vida e eu fui em busca de curar as minhas feridas emocionais. E isso tem a ver com as nossas feridas emocionais. A nossa ferida emocional, Pedro, é o abandono. Lá atrás, eu me senti abandonado. Quer dizer que minha mãe me abandonou? Não. A minha Foi um sensação sentimento. é de o abandono. significado que eu dei, eu estava sozinha. Então, hoje eu tenho medo de ficar sozinha. Tinha, né? Porque eu aprendi a ficar sozinha. Hoje eu me curto. É diferente. Cara, eu também. Eu Isso é sou assim. diferente. E tudo isso só foi possível com o autoconhecimento. Então, assim, passo 1, 2 e 3. Vai fazer terapia, vai se conhecer, vai dar esse mergulho. Eu vou te falar que vai doer, mas vai curar e você vai se libertar de um monte de coisa aí que vem sugando a sua energia. É isso, É gente. isso. E conta aqui com a gente. Entre em contato. Deixa seus comentários aqui sobre o assunto. A gente quer saber o que você está pensando. Homem, mulher. Se você se identificou com a história aqui, com o nosso episódio de hoje, conta aqui. A gente quer saber sua opinião. A gente quer saber sua história também. Se você quiser compartilhar sua história. Se você não quiser, você manda inbox pra gente no Instagram. A gente quer tá interagir junto, com vocês. gente. A gente tá junto aqui toda semana, vamos falar de um assunto diferente. Vamos aqui, ó, segurando uma na mão da outra. Por quê, gente? Porque com 40 pode. Pode Boa. tudo. Tá bom, gente? Então, até semana que próxima. vem. Tamo Até. juntas. Tchau.